E quais seriam as características que o professor destacaria deste novo ciclo? O que é de novo? Em termos de forma, mas também em termos de conteúdo. Que novas matérias, no fundo? Eu julgo que em termos de forma, o que nós podemos dizer, talvez simplificando, duas características são: há uma mudança interna das escolas, portanto, a ideia dos espaços e dos tempos da escola, a ideia da sala de aula, com um professor a dar aulas durante uma hora, de uma determinada disciplina, tudo isso vai desaparecer. E vai desaparecer para uma escola que vai ter uma diversidade de espaços. Naqueles espaços vão acontecer muitas coisas, não é? Vai acontecer trabalho individual, vai acontecer trabalho com o computador, vai acontecer meninos a fazerem projetos de pesquisa. E eu gosto de dar uma metáfora para simplificar, dizendo que a escola vai ser uma espécie de uma grande biblioteca, onde se podem fazer muitas coisas, não é? E naquela grande biblioteca podem-se fazer estudo individual, pesquisa, trabalho, pode haver aulas também, mas a escola vai mudar muito do ponto de vista interno, e isso é uma realidade que já existe em todo o mundo, não é uma coisa nova. Não estamos a falar de milhares e milhares de experiências que podem vir, que estão a ter lugar em todo o mundo e que já são elas próprias inspiradoras desta realidade. Mas vai mudar também do ponto de vista da forma na sua relação com o exterior. Isto é, os espaços e os tempos educativos não vão estar, sobretudo, dentro de um edifício escolar fechado. Eles vão estar, se a expressão é permitida, com uma certa capilaridade educativa. Eles vão estar nas famílias, na sociedade, nas empresas, em muitos espaços. E, portanto, vai ser preciso conceber os processos educativos não apenas como processos escolares, stricto sensu, coisas que se passam dentro de um edifício escolar, mas perceber a diversidade desses espaços e desses tempos, que, mais uma vez, a Covid-19 tornou absolutamente óbvios. Não é? E, portanto, esta mudança é uma mudança que está em curso. Não é? Ela foi, de algum modo, acelerada por este processo da Covid. Alguns, seja numa ótica pessimista, seja numa ótica excessivamente otimista, acham mesmo que as escolas se vão desintegrar e que vai haver uma mudança radical, que as escolas se vão tornar dispensáveis, aquilo que eu chamo, com alguma posição crítica, os futuristas, não é? Que imaginam que as tecnologias e a inteligência artificial e outras coisas vão, e a capacidade de intervirmos diretamente nos cérebros das crianças através de lógicas bioeletrónicas e outras, tudo isso vai tornar dispensável as escolas, etc. Não é a minha opinião. E, portanto, a minha opinião foi a primeira que eu dei. Isto é, a escola vai sofrer uma profunda transformação, mas tanto a escola como os professores vão, durante muitas décadas, ser absolutamente essenciais, mas, obviamente, neste processo de transformação que vai ser muito acelerado. Não é? Do ponto de vista das coisas que a escola que é uma questão central na sua pergunta, que é, mas no fundo, nenhum de nós sabe como é que é o futuro, nenhum de nós foi capaz de imaginar esta crise, nenhum de nós sabe quais vão ser os empregos do futuro, todos os dias vemos notícias. Recentemente havia um relatório do Institute for the Future, né, que pertence a esses grupos futuristas de que eu não sou particularmente adepto, mas que diziam, não sei onde é que eles foram buscar o número, mas são eles que o afirmam, que 85% dos empregos que vão ter as crianças que hoje estão na escola primária, que hoje estão no primeiro ciclo do básico, não é? Portanto, 85% dos empregos que as crianças que hoje têm 6 ou 7 ou 8 anos vão ter quando tiverem 20 anos, ainda não foram inventados. Não é? E, portanto, como é que nós preparamos crianças para coisas que não sabemos o que é, para futuros que não sabemos o que é? Eu, nesse aspecto, sempre considerei e continuo a considerar que as duas tarefas que a escola pode fazer melhor e que deve fazer melhor são muito simples de definir. A primeira é aprender a pensar. A escola é uma instituição que deve conseguir que as crianças aprendam a pensar. E no aprender a pensar está tudo. Não é?
aprender a pensar, o aprender a ler, o aprender a ter os instrumentos e as ferramentas do conhecimento e não preciso sequer de juntar, não é? Porque acho que num certo sentido é redundante para mim o aprender a pensar criticamente. Não preciso do criticamente para nada. Não é? No aprender a pensar já lá está dentro essa ideia. Não é? E o aprender a pensar, é o aprender a ir buscar o conhecimento, é o aprender a renovar-se, é o aprender, é a curiosidade, é tudo isso. E a segunda coisa, para a qual a escola é essencial, e aqui entramos no debate do presencial versus virtual versus à distância, segunda coisa que a escola pode fazer muito bem, e algumas vezes fez muito bem, é aprender a trabalhar com os outros. Não é? Aprender a trabalhar, e aqui não basta dizer aprender a trabalhar, precisa dizer aprender a trabalhar, obviamente, do ponto de vista sozinho, como é que eu resolvo um problema, como é que eu me organizo para resolver um problema, como é que eu me organizo para fazer um determinado trabalho, como é que eu me organizo para fazer um determinado projeto, mas como é que eu me organizo e como é que eu me organizo nisso com os outros. Não é? Portanto, e a ideia, que aliás foi uma ideia forte durante algum tempo, mas que foi relativamente abandonada na área da educação, a ideia da convivialidade, na altura até houve uma altura, um determinado movimento educativo ou político, falava na sociedade convivial, é uma coisa que já tem cerca de 50 anos, mas para mim é essencial a ideia do conviver, do viver com o outro. Não é? E a escola para isso é insubstituível. É insubstituível. E com o outro que é diferente de nós, não é com o outro que é igual a nós. E aí entraríamos num outro debate ainda, que é saber se queremos que as nossas crianças vão à escola com todos aqueles que são iguais, das mesmas classes sociais, dos mesmos grupos, das mesmas culturas, das mesmas religiões, ou se queremos uma escola onde justamente vão crianças muito diferentes e aprendemos essa ideia do diálogo. Ora, estes dois elementos, o aprender a pensar e o aprender a trabalhar e a viver com os outros, são dois elementos centrais de qualquer futuro. Qualquer futuro que possamos imaginar, nós estamos, quer dizer, são dimensões da educação que serão sempre absolutamente centrais. A escola, em algumas das melhores escolas ao longo do século XX, foi capaz de fazer isto. E foi capaz de fazer isto bem. Muitas vezes não foi. Em muitos momentos não foi. Em alguns momentos foi capaz de fazer isto e foi capaz de fazer isto bem. E isto, para mim, é o que a escola foi capaz de fazer bem no passado e é o que a escola deveria ser capaz de fazer bem no futuro.